Boa noite a todos. Sempre com muito carinho que a gente recebe o convite para estarmos aqui discutindo e analisando mais um pouquinho os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que possamos, com a ajuda do Mestre amado, entendermos e assim, para que depois a gente possa, a cada dia, ir nos melhorando para sermos pessoas melhores, para formarmos um mundo melhor. O comentário da noite de hoje é sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela é um diálogo entre o doutor da lei e Jesus sobre a possibilidade de se herdar a vida eterna. Ela é tida como história da salvação. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 e 37, e ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Só que lá é com o título: Fora da caridade não há salvação. Então, que Jesus nos ilumine a todos, que possamos sair daqui pessoas assim, pensando mais em nosso Mestre amado. E aí nós veremos nessa parábola, o doutor da lei e Jesus, cada um apresentando as suas teses. Jesus, como sempre, ele aproveita cada momento de sua vida para nos passar os seus ensinamentos. E naquele momento, o doutor da lei se coloca na postura de um advogado, perguntando a Jesus, em forma de desafio, o que é preciso fazer para se ganhar a vida eterna. Lembrando que se a resposta de Jesus fosse diferente daquilo que está na Torá, que é o livro dos Hebreus, o livro sagrado, que é um resumo bíblico, se a resposta dele fosse diferente daquilo, contrário àquilo, já era motivo suficiente para ele ser preso, que é o que a maioria daqueles que não seguiam ao Cristo gostaria que isso acontecesse. Ele poderia ser condenado por ter faltado com o conhecimento. E sendo Jesus o maior e o melhor psicólogo do mundo, ao invés de ele responder o que se deve fazer para se ganhar a vida eterna, ele responde com uma outra palavra. E ele diz: o que está escrito na lei? Ao que o doutor lhe respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame também ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Respondeu bem, respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Para nós, pelo entendimento, o diálogo terminaria aí. Mas o doutor da lei queria mais. Ele queria mesmo era complicar. E ele continua: mas quem é o meu próximo? Jesus, percebendo as artimanhas do seu interlocutor, ele faz a narrativa da parábola do bom samaritano, que diz assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, que depois de o despirem e o espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, ateou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o. O quanto gastares demais,
na volta eu pagarei. E Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei, com todo o conhecimento, lhe disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: faça isso e viverá. Então a gente percebe que o levita, que o doutor da lei, quando ele responde, ele não diz a palavra foi o samaritano, porque eles eram amigos ferrenhos. Ele diz: aquele lá que teve compaixão dele. E nós sabemos, vamos interpretar aqui que é uma parábola, porque Jesus falava por parábola, é para que suas verdades não se perdessem ao longo do tempo. É que quanto mais tempo se passasse, mais nós poderíamos guardar a sua história. Porque quando a gente ouve uma história, a gente vai se lembrar dela. Quando a gente ouve uma palestra, daí uma semana a gente não consegue nem lembrar do tema, o que era. Então Jesus usava de história para que, perpassando milhares de anos, a sua verdade continuaria sempre para entendimento de todos. Então nós sabemos que a descida, quando ele conta, ele narra a história que um homem descia de Jerusalém a Jericó, era no sentido figurado. Indica saída de um plano vibratório de mais fé, de religiosidade, que era Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que tinha muitas mesquitas, onde a fé era viva. Então, saindo de uma região mais elevada e descendo para vibrações inferiores, foi devido à invigilância moral das pessoas que por ali passavam. Sabemos que entre Jerusalém e Jericó, a distância é mais ou menos 27 quilômetros. E a estrada é toda sinuosa. Era o lugar ideal para o invigilante ser assaltado. E nessa descida, quando nós fazemos a descida, no sentido figurado, nós podemos nos afinizar com entidades perturbadoras que roubam a nossa paz, que nos ferem e que muitas vezes nos deixam quase caídos à margem da vida. Jesus fez essa descida quando ele desceu das esferas crísticas para nos acolher aqui na terra. Acolher a todos nós que já estávamos aqui caídos, feridos à beira da estrada. Mas ele não nos deixou quando ele foi. Ele nos deixou o seu evangelho, que é o caminho de volta de Jericó para Jerusalém, da cidade de vibrações mais baixa para uma cidade de vibrações mais alta. E com isso, ele estava erguendo a nossa alma, nos abraçando. Nossa alma, que já 2000 anos depois, já estava tendo aquela sensação de ter compaixão do próximo. Então, nós já tínhamos, assim, uma ideia de justiça. Então, ele passa nos acolhendo e nos mostrando como se encontrar a vitória da luz. O sacerdote e o levita, eles eram profundos conhecedores das leis e eles se negaram em praticar a caridade. Porque o sacerdote, ele, aos 5 anos de idade, ele já era iniciado à religiosidade. O levita, ele trabalhava para o governo, então ele tinha que conhecer tudo sobre as leis. Então eram profundos conhecedores e se negaram em praticar a caridade. E nós, espíritas ou não, nós sabemos que todos nós seremos avaliados por tudo que fizemos no caminho de volta de Jerusalém para Jericó. E nós seremos avaliados não por tudo que temos, e sim por tudo que detemos, por tudo que nós aprendemos e pudermos um dia devolver ao universo, que são as bênçãos que nós recebemos aqui. O samaritano, que ia de viagem, ele moveu-se de infinita compaixão.
E olha o que ele fez. Ele parou, ele cuidou, ele deitou azeite e vinho para cicatrizar as feridas daquele homem caído. E é isso que Jesus espera de nós, quando nós encontrarmos na estrada de nossa vida, na nossa descida de Jerusalém a Jericó, pessoas necessitadas de amor e carinho, que são anjos de asas quebradas temporariamente, e que nós possamos ajudá-las sem nos importarmos com raça, cor, etiquetas, e sim praticando amor e caridade. É isso que Jesus espera de nós. Então nós percebemos na parábola que o samaritano, ele agiu com critério e com bom senso quando ele atendeu ao homem ferido, caído à beira da estrada. Que ele poderia ter falado: não sou médico, não sou nada, vou parar daqui para quê? Não, ele teve bom senso, fez o que era emergente. E é assim que nós precisamos atender a todas aquelas pessoas que o nosso coração pedir para ajudar. Mas não nos esquecendo que sempre dentro de nossas possibilidades, dentro de nossos limites, e que nós devemos agir como o bom samaritano, sim. Só que, primeiro, onde nós devemos agir? Dentro do nosso lar. Não adianta nós sairmos por aí socorrendo a todos aqueles que nos chamarem, que precisarem de nós, enquanto dentro de nosso lar ainda houver pessoas precisando de nós. Quando dentro de nosso lar ainda houver um filho ou alguém gritando por socorro. E hoje, 2000 anos depois, a gente vê que dentro de nosso lar, muitas vezes, tem lá uma criança necessitando do carinho. Muitas vezes ele fala com palavras inarticuladas: pai, deixa esse celular, olha um pouquinho aqui para mim, eu estou precisando de você. E às vezes a gente não ouve. Nós vemos que a bondade no atendimento do samaritano dispensou que ele usasse a maneira correta de agir, que ele tocasse em frente sem parar, dizendo: não tenho conhecimento. Olha como é que ele foi cuidadoso. Primeiro, ele prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas, pela utilização dos recursos emergenciais que ele tinha naquele momento, que era o azeite e o vinho. Sabemos que o azeite e o vinho também era usado como alimento. Então, todo viajante levava consigo azeite e vinho para alguma necessidade, ou para alimento, ou para socorrer eventuais acidentes. Segundo, ele improvisou um transporte. O cavalo, que era sua cavalgadura, ele desce do cavalo e coloca o doente sobre o seu cavalo, pois o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, ele levou-o para uma estalagem, para uma hospedaria, onde recebeu alimento e o conforto de um leito, afastando-o do perigo. Quarto, ele cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde e passando também uma noite com ele. Quinto e último, ele garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento de 2 denários ao hospedeiro. 2 denários era o dinheiro equivalente a se pagar por 2 dias de trabalho, e muito bem pago. E ele assumiu também uma dívida, que caso mais recursos fossem necessários, fossem despendidos, na volta ele o recompensaria. Então nós vemos aí uma nítida preocupação do bom samaritano para que o doente se recuperasse integralmente.
cuidando dele, próximo ou à distância. É que os samaritanos, eles fazem isso frequentemente. Eles saem de suas esferas superiores, descem até Jericó de nossos corações, procurando por nós, que ainda estamos um pouco apegados, um pouco presos nessa vida materialista que nós levamos. E não no contexto da parábola, mas em nosso contexto, quem são os samaritanos que nos ajudam? É o nosso anjo de guarda que se propõe a cuidar de nós pela vida toda. E mesmo depois da morte do nosso corpo, ele nos acompanha até que a gente fique entregue a entidades superiores. São os nossos mentores espirituais. Por exemplo, quem seria um samaritano aqui nessa casa? São todos os mentores espirituais que a assistem e todas as pessoas que se propõem a trabalhar. A Ilieja vendendo pizza com a Vera. Olha aí o bom samaritano, gente, trabalhando sem remuneração para ajudar no serviço do Cristo. Mas nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos hoje, 2000 anos depois. Daí a necessidade de descermos em lugares onde existe o sofrimento maior, onde existem desequilíbrios mais intensos, a fim de nós cooperarmos com eficiência, mas sempre vigiando e orando para não cairmos em ciladas. O processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pelo conhecimento, pela experiência, pela nossa vida aqui na Terra. Mas ela também pode se dar pela descida a núcleos onde há necessidade e dor ainda clamando por nós, a fim de que possam ser realizadas propostas de amor que já visitam o nosso coração. Quando a gente vê acontecer um acidente, a gente se move de infinita compaixão, porque a gente fica penalizado por aquele acidente que está acontecendo. A gente tem vontade de ajudar, nem sempre é possível, mas chamando o bombeiro, nós já estaremos colaborando. Orando, pedindo para a espiritualidade estar ali presente, nós estaremos imitando o bom samaritano. O Chico Xavier dizia que quando a depressão e a tristeza estiver rondando os nossos corações, que é para procurarmos lugares onde a miséria e a fome ainda residem. Então nós compreendemos que o papel do samaritano é digno de ser imitado, porque o homem caído, ele aprendeu com a própria queda. Posteriormente, quando ele se levantasse daí, ele veria a compaixão que o samaritano teve por ele. O levita e os sacerdotes, que eram os profundos conhecedores, naquele momento passaram de largo, mas eles terão outras existências, outras encarnações, onde com certeza eles vão parar para cuidar do homem caído. O hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Mesmo sendo nós trabalhadores remunerados, nós podemos ajudar, podemos fazer o papel do hospedeiro, que é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, ainda que trabalhemos e nós ganhamos um salário equivalente ao nosso trabalho. Mas nem por isso, pelo fato de estarmos sendo remunerado, nós vamos deixar de ter mérito se nós ajudarmos, porque o plano de aprendizagem e de melhoria espiritual, ele se dá também em nosso coração, na intimidade de nossa atuação profissional. A parábola do bom samaritano, que nós vimos no início, que está lá no capítulo 15,
ela é uma lição para ser assim, avaliada, relida, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la um pouquinho mais em cada dia de nossa vida. Porque em todos os tempos, em todos os lugares onde a gente passa, nós vemos milhares de criaturas tentando nos ensinar a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam verdadeiramente como ela deve ser. É por isso que a caridade, antes de tudo, ela pede compreensão. Não basta entregar todos os nossos haveres ao primeiro bem mendigo que surgir à nossa porta, para significar assim uma posse sublime. Não, gente. É preciso entender a necessidade daquela pessoa que nós estamos amparando, para que ele não se sinta humilhado ao ser auxiliado. Não adianta a gente oferecer a ele o supérfluo só para nos ver livre do nosso portão. Não, precisamos oferecer a ele, sempre dentro de nossos limites, o que ele precisa. De repente, não é só um prato de comida. De repente, precisa ser uma palavra: que Jesus te abençoe, que sua vida melhore, vai com Deus, que Jesus te ilumine. Então, isso desperta dentro de nós uma iluminação. Mostra que quando a gente diz uma palavra de carinho àquele que está caído, em qualquer lugar que seja, nós estamos fazendo um papel bem distante daquele samaritano, mas bem próximo também dele. A caridade, ela é muito maior que uma esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano com aquele que necessita de ajuda naquele momento, seja a ajuda material ou espiritual. Há pessoas que dizem: eu não faço caridade porque eu não tenho dinheiro. Mas quem disse que caridade é doar financeiramente? Caridade é a forma de tratar o outro em qualquer momento da nossa vida, seja naquele momento de necessidade, seja em qualquer lugar que nós estivermos passando. A caridade verdadeira é aquela como nos ensinou Jesus, amando sempre o nosso próximo. Então, a caridade é amor em ação, é aquela ação de amor contínua que devagar vai despertando sobre nós. Finalmente, a parábola do bom samaritano, ela se refere verdadeiramente a Jesus. Então, o viajante ferido, naquele ponto, caído, ele é a humanidade, é toda a nossa humanidade, que a gente vê pessoas reclamando, a gente reclama de muita coisa. Então, o viajante ferido somos nós, essa humanidade que nós já fomos saqueados em nossos bens espirituais, nós já fomos saqueados em nossa liberdade. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita podem significar na parábola aqueles poderosos das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, eles tratam dos interesses dogmáticos do culto de suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nela azeite e vinho, realmente foi Jesus. O azeite é o símbolo da fé, é aquele combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade à nossa vida eterna, que é a doutrina do Cristo. O vinho é o suco da vida, é o espírito retirado da palavra. E os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. E o mais que o enfermeiro gastar resume-se ao amor que a gente pode dedicar
as vigílias, quando estamos atendendo, muitas vezes dentro de nossa casa, uma pessoa idosa. É a paciência, a dedicação, cujos feitos todos serão remunerados. A remuneração que foi dita na parábola, o que mais gastares, na volta eu lhe devolvo, são as recompensas que nós teremos na vida futura por tudo aquilo que nós fizemos por amor, sem interesse de recompensa. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam seus ensinos e seus denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Esse exemplo dado é uma forma de como a gente pode descer, sim, aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza. Porque quando a gente desce a serviço do bem, é programa de aprendizado e é programa de evolução. Deus faz nascer o sol para todos, para os justos e para os injustos. E Jesus, todo serviço que ele faz é programa de evolução. Então Jesus não faz distinção onde ele deve ajudar. E quem mais poderia nos atender melhor do que o bom samaritano da parábola, que é Jesus? Que ele sempre nos atende naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, mas sempre no divino silêncio de Deus. Podemos, na parábola também, podemos nós sermos o sacerdote e estar descendo de Jerusalém para Jericó. Nós podemos ser o levita, também descendo de Jerusalém para Jericó. Nós podemos ser o homem que está estendido à beira do caminho, e aquele homem está sem condições de revelar quem é, sem dizer suas próprias necessidades. Nós podemos também ser o óleo, ser o vinho, ser as ataduras, porque há muitas situações em nossa vida que nós estamos sim sendo convidados a sermos o óleo na vida de alguém, a sermos aquela criatura que está ali para dar um suporte emocional ou um apoio para levantar alguém que está emocionalmente caído temporariamente. E às vezes pode ser um filho. Muitas vezes nós temos filhos depressivos, então ele está caído temporariamente, precisando de um apoio emocional. Pode ser o marido, uma esposa, um irmão, um pai ou um companheiro de jornada. Então, em todos os momentos de nossa vida, nós podemos ser o vinho, que é aquele elemento cicatrizante. Nós podemos ser também a referência de alguém. E assim nós somos quando somos pais, mães, irmãos, evangelizadores. Olha que coisa linda a lição do evangelizador. Ele está ali ensinando aquelas crianças que erraram outrora, mas que com a reencarnação eles têm a oportunidade de serem pessoas melhores. Olha a responsabilidade linda do evangelizador, tentando reequilibrar um anjo caído outrora. Nós podemos ser também a referência de alguém como professor. Ser professor, que às vezes a gente disse que é uma missão. A palavra do professor, ela vivifica ou ela mata. Depende de como ela é lida, de como ela é tida, como ela é falada. Quantas vezes a gente olha para um aluno que ele diz, nossa, eu não vou virar nada porque eu sou burro. Aí o professor está lá ensinando, alfabetizando e dizendo àquela criança, não, bem, você é capaz, olha que desenho lindo que você fez. Então, olha como
nós podemos ser referência na vida de alguém em muitos momentos. Nós podemos ser, então, constantemente, se quisermos e se pudermos, sermos o vinho para cicatrizar a vida de alguém. Em outros momentos, na parábola, nós podemos ser a montaria, nós podemos ser o cavalo que transporta alguém. Olha que coisa linda ser o cavalo que transporta alguém. Nos abaixamos, nos humilhamos, estamos carregando alguém que naquele momento precisa de uma montaria. Alguém que está numa existência problemática, com as maiores dificuldades de enfrentar, de conviver com aquela família. Olha que honra ser o cavalo que transporta alguém, dando conselho a algumas pessoas que passam por momentos difíceis. Nós vemos agora, nos tempos atuais, quantos suicídios estão acontecendo. Que bom se a gente pudesse ser a montaria dessa pessoa, para dizer a eles algumas palavras que fizesse com que ele acordasse, fizesse com que ele percebesse que ele está descendo a estrada de Jerusalém para Jericó, que é hora de nós acordarmos, de imaginar que existe um mundo maravilhoso à nossa vida. Mas nós também podemos ser o hospedeiro. Olha que lindo ser o hospedeiro, o cuidador. Imagina Jesus, há 2000 anos, ele já nos demonstrou uma profissão, a profissão de cuidador, que viria 2000 anos depois. Naquela época não precisava de cuidador, porque as pessoas se casavam, alcançavam a maioridade aos 30 anos, a mulher não trabalhava, ela cuidava dos filhos, e o homem é quem trabalhava. Então tinha um idoso que, quando os nubentes contraíam as núpcias, a esposa iria morar na casa do marido. Então eles formavam ali uma família que não precisavam de cuidador, era um único idoso que tinha. Como é que Jesus já deixou para 2000 anos, mostrando para a gente uma profissão que nos dias atuais o casal trabalha, o homem trabalha, a mulher trabalha, e muitas vezes nós não temos com quem deixar o nosso idoso. Então está aí cuidador, que até o SENAC promove cursos de cuidador. É uma profissão que atualmente há necessidade, não por desleixos, mas por conta das obrigações que viriam com a modernidade de hoje. Então, cuidador, profissão maravilhosa, deixada pelo Cristo já há mais de 2 anos, tá? E nós também podemos ser a atadura. Olha a importância de uma atadura. Como é que a gente pode ajudar? De repente, 2 pessoas convivem juntas, elas se amam, mas elas não se entendem. Elas não percebem que elas têm feridas e mesmo sem se tocar, elas se machucam. Então, nós podemos ser a atadura, colocando ali uma palavra de amor, uma palavra de carinho, para ver se a gente cura as feridas dos contundentes. E eles não percebem que eles estão se conduzindo na vida, descendo de Jerusalém para Jericó. Então, olha quanta coisa nós podemos ser. Mas nós queremos mesmo, em determinados momentos, sermos um samaritano. Só que ser samaritano é muito mais que dar esmola na esquina. Ser samaritano é manter-se, mesmo descendo de Jerusalém a Jericó, manter-se numa sintonia, na sintonia com o alto, diante de situações difíceis, aquelas situações que requer de nós, parece que muito mais do que nós podemos fazer. Então, ser samaritano vai muito além. Ser samaritano é fazer o que Jesus fez, descer das esferas crísticas, que na parábola significa o descer de Jerusalém a Jericó, o estar vivendo aqui nesse momento que nós estamos convivendo com o bem e com o mal. Mas para ser samaritano,
nós não podemos perder a nossa bússola, nós não podemos perder o nosso norte. Quando a gente reencarna, nós temos um digamos assim, nós combinamos do outro lado da vida, virmos com essa família maravilhosa que a gente tem, e de repente a gente acaba não se dando muito bem na família, e a gente acaba dizendo, nossa, nasci na família errada. Mas na reencarnação ninguém erra de endereço. E quando a gente se propôs a renascer, nós viemos nos juntar com aquela família de amores e desamores, para que quando o nosso corpo retornar para a espiritualidade, nós sejamos todos amigos. Então, primeiramente, nós temos que ser o bom samaritano dentro do nosso lar. E lembrar que aquele samaritano, ele tinha uma rota, ele tinha para onde ir, que na parábola dizia, passava por ali. Então, ele tinha uma rota, ele ia para algum lugar. E no momento de dificuldade, ele fez um atalho. Mas assim que pôde, ele voltou à sua viagem principal. Olha que interessante. O samaritano tinha uma rota, mas ele precisou fazer uma parada. Nem por isso ele perdeu a sua vida. Ele fez a parábola, nem por isso ele perdeu a viagem. Ele parou para cuidar do doente ferido, ele agiu na emergência, como o SAMU faz aqui hoje em dia, quando há um acidente. A gente chama o bombeiro, o SAMU vem, faz aquela emergência e depois entrega. Então o samaritano fez tudo isso. Ele usou tudo que ele tinha, o vinho, o azeite, as ataduras, a cavalgadura, agiu na urgência, porque há um planejamento maior que nos ajuda quando há uma urgência a ser socorrida. Então a vida exige que nós tenhamos muita atenção, para não perdermos o nosso foco, para não perdermos o que nós viemos fazer aqui na Terra. Façamos sim a parábola, mas sem se descuidar para onde estamos indo. Para onde é que nós estamos indo aqui na Terra? Nós estamos aqui para seguirmos a mensagem do Cristo, para seguirmos as pegadas do Cristo, para que um dia nós possamos nos aproximar mais e mais do Cristo. Então, lembrando que quando um incidente acontecer em nossa vida, que a gente faça uma parada emergencial, mas que a vida nossa continua sempre pensando no bem. Então, façamos como esse samaritano que é Cristo, que há mais de 2.000 anos criou o nosso planeta, mais de 2.000 anos, 4 bilhões e meio de anos, criou o nosso planeta e nos colocou aqui como usufrutuários, sem nada nos cobrar, apenas nos pedindo que nos amemos uns aos outros. Então, que eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui agora, na condição de bons samaritanos, que vieram aqui tentar entender um pouquinho mais sobre as palavras do Cristo. Então, que Jesus abençoe a todos. Hoje, nós não somos ainda o samaritano igual a Jesus, mas nós estamos seguindo a caminho do Mestre, que um dia sabemos que todos nós seremos anjos. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nos dando oportunidade de aprendizagem. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada.